Começamos então as apresentações com a senhora Bárbara Júlia Menezes Leitão e o tema Bibliotecários e Censura, Reflexões. Bom, boa noite. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui. Quando conversei com a Paloma, eu falei: Paloma, você sabe que eu sou bibliotecária? Porque o primeiro contato que ela fez comigo foi como assistente administrativa aqui da ECA. Aí eu contei para ela que eu era bibliotecária, tinha terminado o doutorado aqui pela ECA, e ela falou: nossa. Eu falei: olha, também estou muito feliz, porque estou acabando de lançar o livro do meu doutorado e tal. Ela falou: então eu vou compartilhar isso, eu acho muito importante. Então eu queria agradecer a Paloma e a todos os alunos envolvidos nessa semana e parabenizar mesmo, porque eu acho que esses momentos é que trazem para a gente reflexões, conhecimento e um pouco do que a gente vai falar aqui, que é essa questão das bibliotecas, dos bibliotecários, um pouquinho da censura. Eu só gostaria de fazer uma pequena apresentação minha, porque para vocês só entenderem. Então, hoje eu exerço o cargo de assistente administrativo aqui da ECA, está completando 6 anos. Foi uma oportunidade de, na minha carreira como servidora técnica administrativa, fui diretora da biblioteca da ECA durante 10 anos, e nesse ínterim eu pude fazer meu mestrado aqui na USP e o meu doutorado. Eu agradeço muito à universidade porque eu pude usufruir essas duas oportunidades. Aí tem experiências para trás, mas aí começa a contar muito um pouco da idade da gente, e aí deixa quieto. Mas tem todo um histórico aí. Eu passei pela Unicamp, tive uma experiência muito grande lá, trabalhei na iniciativa privada. Então, e é complicado a gente desenvolver. Eu estava brincando com as meninas, o lado A e o lado B, porque o lado A é o de servidora, é o dia todo aqui trabalhando com N problemas, com uma escola inteira e tendo que, correr atrás. E o lado B é esse lado que quis continuar a pesquisa e trabalhar um pouco com a área acadêmica e que gosta disso e que foi atrás para buscar. Não é fácil, isso eu falo sempre para todo mundo. Quem resolver seguir esses dois lados ao mesmo tempo agora, se prepara, porque é difícil. É fim de semana mesmo, trancado em casa, porque durante o dia não dá, porque hoje vocês estão estudando, depois amanhã vocês vão estar formados, muda, e é difícil mesmo, mas é muito legal. Então, a ideia desse bate-papo, eu não trouxe apresentação, na verdade, porque era para a gente refletir um pouco, e eu queria colocar, como o tempo também é curto, colocar um pouquinho do que eu vi no meu trabalho e como é que eu cheguei a pesquisar, por que eu fui trabalhar com a censura, na verdade, no meu trabalho, quem permeia esse trabalho todo, o personagem que foi o mote e que me deu ânimo, inclusive nos momentos de vontade de chorar, que a gente chora muito quando faz mestrado, doutorado, gente. Quem pensa que TCC a gente chora, no mestrado, doutorado chora mais, Mas foi um personagem do Ítalo Calvino, chamado Crispino, do conto Um General na Biblioteca. O Ítalo Calvino nasceu em 1923, estou lendo aqui, não decorei não, morreu em 1985, ele nasce em Cuba e vai para a Itália pequeno e integra o movimento contra o fascismo. Ele escreve esse conto, Um General na Biblioteca, muito jovem, e o conto, resumidamente, é de uma nação. Quem não leu, para os que leram vão ouvir de novo, e os que não conhecem, um dia vão atrás, mas peguem mais histórias. E é chamada uma nação que é chamada de Pandúria, e o exército, quando assume o poder, resolve que uma comissão deve ir à Biblioteca Nacional para fazer a seleção de acervo do que deveria pertencer, o que a população deveria ler para ser bem encaminhada. Isso é muito tênue e é muito claro, a crítica do Calvino em relação aos governos ditatoriais, não importa em que regime. E quando o exército chega à biblioteca, aparece um senhor, que é o nome de Crispino, e que começa a colaborar com eles nesse trabalho de seleção de material. E aí o que ele faz é simplesmente, enquanto o general entende que determinada obra deva ser censurada, ele mostra um outro livro sobre o mesmo tema, e o general começa a ficar meio maluco. E aí o capitão, o tenente, os soldados,
Os soldados que eram analfabetos pedem para que leiam para que eles possam também trabalhar, e até porque eles percebem que não iam dar conta nunca. E aí um dia eles são chamados para um julgamento, porque não conseguem terminar o serviço, porque cada vez que eles vão para uma vertente, o Crispino mostra outra. E aí eles vão para uma vertente, o Crispino mostra outra. E eles não conseguem fazer uma censura, porque um fala uma coisa, o outro fala outra. E quando eles são julgados, como a corte nunca tinha julgado um caso desses, eles voltam para a biblioteca e o conto se encerra com eles entrando dentro da biblioteca e o Crispino aguardando por eles lá. Então o Crispino foi o que permeou esse personagem, outros depois passam pelo trabalho, mas o Crispino foi o que me deu força mesmo para entender um pouco o nosso papel entre a relação de poder, o saber, o ter o conhecimento. Na verdade, gente, eu sou de uma época, né, e alguns aqui são muito mais jovens que eu, então a gente estava até brincando do catálogo de ficha. Você que brincou comigo falou, você punha ficha no catálogo? Eu punha ficha no catálogo. Eu rodava a ficha na maquininha que você babava tinta para todo lado. Batia na máquina de escrever stencil. Tudo bem, eu era muito jovem. Era mesmo. E uma coisa que esse trabalho... o que aconteceu, gente? Eu comecei a pesquisar a censura em bibliotecas públicas, porque a biblioteca da ECA tem a guarda de um acervo, que na verdade é um acervo de arquivo, que são os processos censórios das peças teatrais da década de 20 até 1970, um pouquinho antes, quando muda o regime de censura no Brasil. Isso me levou a uma reflexão, porque eu falei, gente, como é que será que foi a censura nas bibliotecas do Brasil? E aí eu comecei a pesquisar. As bibliotecas universitárias, a gente tinha até uma noção como é que foi o processo de censura no período militar, mas na verdade a gente não tinha muito essa história levantada, né, de como é que foi a ação dos regimes. Aí eu foquei no Getúlio Vargas e na ditadura militar, para poder estabelecer como é que foi essa relação com as bibliotecas públicas. Bom, aí você pega Portugal, pega a França, pega Portugal de Salazar, a Espanha de Franco, a Itália de Mussolini, na influência do Getúlio Vargas. Eu não trabalhei com Hitler, por uma questão mesmo de delinear mais essa influência portuguesa. E aí, lá houve realmente censura às bibliotecas, e uma coisa muito forte, um trabalho de que os governos dessa época muito fortemente chamavam de higiene. O tempo todo eles usam muito forte o termo higiene. E o termo de cuidar da nação, que era isso o papel de Getúlio Vargas, né? Ele se intitulava o pai da nação, então eu tenho que proteger a minha nação e eu tenho que dizer às pessoas da minha nação o que elas devem ler, o que elas não devem, porque assim eu oriento como elas devem pensar, né? E aí eu comecei a pesquisar isso, e aí você começa a estudar um pouco mais e entende os conflitos quando tem um poder estabelecido. O poder estabelecido, ele impõe regras, então muitas vezes você não consegue combatê-las, mas aí você começa a perceber que existem determinadas formas de combate, e que as bibliotecas, em geral, são focos de destruição constantes. Isso, se vocês olharem o livro do Baez, que fala a história universal da destruição de livros, as bibliotecas são sempre focos de ação. E aí você começa a pensar, né? Você fala, bom, se biblioteca é foco de ação para destruição, e que mais? Então vem a questão da destruição da memória, e isso permeia a história e chega, a gente pega a Bósnia, a Biblioteca Nacional foi totalmente queimada, e a intenção mesmo era a destruição da memória, e os bibliotecários e aqueles que trabalhavam na biblioteca tentaram salvar os acervos. E aí você começa a ler, gente, é muito legal, porque você vai começando a ver as pessoas tentando salvar um livro. É uma coisa muito louca, né? Porque tem uma história de um judeu num determinado momento da Alemanha nazista, que ele fala que ele tenta salvar os livros um por dia, independente se amanhã haveriam pessoas para ler ou não. Isso é muito forte. Mas aí você começa a se envolver com isso e se apaixona, porque você fala, gente, né? E aí você chega numa parte que é o bibliotecário.
Eu não aprofundei esse tema na minha tese, mas fica aí uma sugestão, e é uma coisa que eu espero, se um dia eu puder trabalhar mais o meu lado B, ir mais a fundo disso. Qual é a relação do bibliotecário com o poder? E uma das coisas que me impactou, talvez para vocês não pegue tanto, mas para mim, foi quando eu comecei a buscar na literatura e comecei a perceber que alguns autores colocavam o bibliotecário como censor. Entrei em crise. Dei parafuso, porque eu falei, eu com toda a minha vida em biblioteca nunca censurei um livro, nunca censurei um material, como que eu poderia ser censora? Como? E aí você começa a estudar e começa a perceber que muitas vezes nós, na nossa atuação profissional, não nos damos conta do poder que temos. Isso é meio assim alarmante, porque você fala, gente, peraí, eu tenho tanto poder assim, né? Normalmente nós, bibliotecários, que agora está mudando e dá para ver aqui e tudo isso, mas uma profissão tranquila, que fica lá, né, que normalmente não causa maiores danos. E aí você começa a buscar isso e encontrei na literatura reflexões muito fortes sobre a nossa atuação. E o poder que nós temos enquanto... lógico também, desculpe, só frisando um pouco, gente, no meu trabalho eu trabalhei com livro impresso até pelo período que eu abrangi, tá? E aí, aquela posição do bibliotecário, no momento da seleção, em que ele pode decidir se aquilo vai para o acervo ou não vai. Então, se ele não tiver uma atuação muito forte com a comunidade, se a comunidade não trabalhar junto, se você não tiver políticas claras de seleção, é uma coisa perigosa mesmo. Era uma coisa que eu realmente não tinha pensado, me ver como censora, quer dizer, é uma coisa muito forte. E um outro trabalho também que me provocou um pouco assim, um certo incômodo, é na questão da recuperação da informação mesmo. Quer dizer, quando eu faço um tratamento da informação, se eu não quero que aquela obra seja localizada, eu ponho ela em algum lugar que ninguém depois vai achar. Não é esconder os livros na estante, como o pessoal vai na biblioteca, lá embaixo, pega muda o livro de lugar, para deixar a gente maluco quando vai organizar os livros, aquela coisa. Antigamente, agora não é tanto mais, mas antigamente o pessoal escondia muito, porque não tinha exemplar, né? Então o pessoal guardava, ia lá, punha 0,20 lá no 900, porque até a gente chegar lá não achava mais o livro. Quem trabalha ainda com biblioteca física sabe que isso ainda rola muito, né? E esse poder individual realmente me levou a pensar um pouco quem somos nós. Que influência nós temos nisso perante a comunidade? Como nós podemos tomar cuidado com isso? Porque uma das reflexões que os autores fazem é que nós temos que tomar muito cuidado com os nossos valores. E isso é muito complicado, porque cada um de nós vem com uma formação. Vem com pré-julgamentos, com pré-conceitos. E isso, se você não estiver preparado para lidar, a hora que você está num acervo, você, independente seja real ou virtual, você pode falar, não, isso aqui não cabe. Eu vou decidir se isso não cabe? Óbvio, gente, colocando todas as ressalvas. Está dentro da política, tal. É aquela coisa, a Biblioteca Universal, ela não existe, mesmo no Google, que eu tenho uma série de coisas, né, com isso, para a gente ficar bem esperto com essa coisa de um ser comercial falar que vai colocar livros à disposição, livros e outros materiais. Tomemos cuidado, porque um dia esse ser comercial pode decidir que ele quer cobrar, e aí ele fecha o acesso, e a gente vai pagar e vai pagar caro, né? Quem tiver alguma questão com isso, lê o Robert Darnton, que é muito legal para a gente refletir os dois lados do nosso mundo virtual. Mas e aí começou a entrar uma coisa muito interessante também que eu comecei a pensar. Primeiro, essa característica do profissional, da nossa profissão ser considerada humanista e liberal. Aí alguns autores, e aí te provoca também um pouco, até que ponto nós somos liberais? Porque uma das colocações, eu vou usar a expressão, lógico, na literatura eles não usam esse termo, mas é que o bibliotecário fica muito em cima do muro. Quer dizer, eu não sou nem de um lado nem de outro. E é óbvio, gente, que aí também, colocando as coisas no devido lugar, quando você tem conta para pagar, eu sempre coloco isso, eu não sei se eu seria heroína de, né, lá defender, tirar o livro no fogo, sim, porque quando a biblioteca pegou fogo, eu e o Fernando Modesto entramos lá dentro e nem sabia que o prédio podia cair e fomos tirando coisa lá de dentro, né? E outras pessoas também que trabalham com a gente na biblioteca na época entraram. Então isso a gente faz mesmo. Mas a questão de você se opor ao poder dominante é uma reflexão que, lógico, a gente precisa fazer.
Então, e uma das coisas que a literatura coloca, e é interessante isso, é que muitas vezes nos formam, né, nós somos formados, com aquela ideia de que realmente a gente consegue discernir o que é bom, o que é ruim, e a gente não tem que tomar muito cuidado com isso. Quer dizer, eu tenho que atender o usuário, mas eu preciso atender o usuário dentro da demanda do que ele espera, e não da demanda do que eu acho que é melhor para ele. Eu posso até sugerir, agregar valor, trazer mais coisas, mas muito cuidado porque essa linha é muito fina. E ao mesmo tempo, gente, em que a gente tem essa visão, né, humanista, liberal, você olha um outro lado e nós somos vistos como técnicos. Uma profissão meramente técnica, hoje eu sei que está mudando muito, de uns anos para cá, mas até um tempo atrás era uma profissão meramente técnica. E eu pergunto para cá, para algum de vocês, se nunca ninguém perguntou o que vocês estavam fazendo biblioteconomia. Né? Bíblia o quê? Como é que é? Né? Bíblia o quê mesmo? Né? Você faz o quê? Ah, você guarda livro. Talvez hoje no virtual seja alguma outra brincadeira, mas... né? Você fica lá lendo, né? É legal. Então, essa coisa do técnico e também os estereótipos que a gente herdou. Só que isso também eu acho que vale a gente fazer uma reflexão, porque esse estereótipo, ele não é privilégio de bibliotecário. Então a gente tem uma tendência também a falar, é porque todo mundo vê a gente assim. Só que assim, se você vê o enfermeiro, ele é visto também, as enfermeiras, principalmente, com muito preconceito, e outras profissões, você tem estereótipos em todas. Nós é que temos que quebrar. E nós é que temos que, muitas vezes, combater, porque se ainda continuam colocando numa determinada história, uma bibliotecária de coque, com aquele óculos, olhando para as pessoas e falando que aquele lugar é para ficar em silêncio, uma coisa de repressora, né, do Calvin, quando ele vai devolver o livro atrasado na biblioteca, que ele tem pesadelos, porque a bibliotecária... ao mesmo tempo, a gente tem que quebrar isso, só que nós é que temos que quebrar, né? E até algum tempo atrás, gente, eu vou ser muito sincera para vocês, eu brigava muito, falava, a gente precisa realmente modernizar o nome biblioteconomia, o nome usuário e tal. Na verdade, gente, se é ciência da informação, se é biblioteconomia, o nome, a gente precisa mudar, né, aqui e aqui dentro, porque se a gente não muda, a profissão vai continuar sendo vista realmente como algo menor, desnecessário, porque para que ter biblioteca pública, para que eu vou ter biblioteca escolar, é melhor eu ter sala de leitura, que assim eu ponho qualquer um para tomar conta, e aí a gente vai indo, né? Um outro ponto que realmente a gente tem que, e isso eu percebo que está mudando bastante também, é essa questão do valor social do bibliotecário. Uma das questões que foi muito gostoso de ver no meu trabalho, porque trabalhar com censura, gente, eu vou falar sério mesmo, apesar de eu ter trabalhado com censura voltado para livre biblioteca, que é um espaço, né, é pesado. É pesado. Chegou uma época que eu falei, preciso parar de ler esses livros à noite, porque não dá, é só destruição, né? Destrói, esconde, queima, censura, mata. E tem bibliotecário que é morto também, gente. A gente também morreu, assim, não pensa que é só, né, político, guerrilheiro, não, o bibliotecário também morreu. E o que acontece? Nesse trabalho todo, como o Estado, aí eu falo Estado-nação, né, não assumiu o seu papel, se vocês observarem, de uns anos para cá, a comunidade, quer dizer, nós, os cidadãos comuns, estão reagindo. Nós temos realmente uma estruturação de bibliotecas públicas no país totalmente defasada. Nenhuma crítica aos movimentos, à Fundação Biblioteca Nacional, tudo tem que ir para frente, gente. Só que a gente tem que ter estrutura, tem que ter sala, tem que ter pelo menos alguém que tire da caixa e tem que ter alguém que saiba atender, porque se você não tiver alguém que entenda o teu usuário, você continua na mesma. E volto de novo, mandar caixinha com livro, isso começou lá em 37 com Getúlio Vargas, gente. E não adianta eu mandar para o sertão do Brasil a história do Marechal Floriano, que tem lá, isso o Instituto Nacional do Livro publicou em 10 volumes, porque ninguém vai ler. Algum maluco vai aparecer lá e talvez leia, mas ninguém escutou o que aquela comunidade precisa. Então, o que acabou acontecendo? A sociedade está devolvendo isso. E aí, uma reflexão, e aí eu me incluo nisso, o que nós estamos fazendo para estar atuando nessas entidades, nessas associações, a sociedade civil, que estão rebatendo essa imagem que colocaram no brasileiro, que o brasileiro não lê, porque isso é uma criação. Foi criado e introjetado.
né? Que eu tenho que decidir o que você deve ler, afinal de contas você não tem capacidade para ler. Isso começa de longa data, que se estrutura no nosso país e a gente acaba herdando isso. Então a sociedade se rebela e coloca. E aí a gente está vendo essas ações. A carroça da leitura aqui em São Paulo, que leva livros para os catadores de papel e leva o teatro para as crianças, para os filhos de catadores de papel. Aquela outra pessoa que fez a bicicleteca, que leva os livros para os moradores de rua, e o acordo é, se você não quiser me devolver o livro, não precisa. É muito maluco, né? Porque o cara passa, entrega para o morador, que na verdade não tem moradia, e aí se ele não quiser ficar com o livro, o acordo é, você passa para frente para alguém ler. As bibliotecas flutuantes, biblioteca no açougue, o embarque na leitura no metrô, que o índice de não devolução de livros é ínfimo, muito melhor do que as nossas bibliotecas universitárias, que a gente tem que implorar, às vezes, o pessoal devolver material, o pessoal devolve. Será que o brasileiro não quer ler? Agora, uma coisa eu questiono, onde estão os bibliotecários nisso? E isso é uma reflexão que eu queria deixar para vocês. Aonde nós, e eu me incluo, estamos com esses trabalhos? Muitos talvez estejam. Mas se vocês olharem, as pessoas que trabalham, não aparece um assim. O bibliotecário, porque agora é assim, né, gente? Infelizmente, notícia de jornal. Matou a nutricionista atropela, né? O médico não sei das quantas. É umas coisas assim, o que faz diferença? A nutricionista atropelou, gente. Porque a nutricionista... Bom, deixa pra lá. Estou falando isso porque minha filha nutricionista ficou louca da vida, né? Porque falou... Que, sabe, você coloca assim, então todas as nutricionistas agora vão atropelar pessoas. Quer dizer, meio louco. Então, aonde aparece o bibliotecário nisso? E eu, como falta pouco tempo, passar para vocês o seguinte, que, na verdade, às vezes a gente nós nos colocamos num papel menor, mas quando você começa a fazer essa busca da censura nas bibliotecas, você começa a descobrir personagens reais, de carne e osso, que foram incríveis. Tem um relato de um bibliotecário de uma biblioteca em Portugal, que ele foi trabalhar depois do fim do regime do Salazar, né, depois de 74, não tenho muito bem a precisão da data, mas aí um dia ele arrumando as estantes, ele achou muitos livros que foram proibidos e que deviam circular lá dentro, e que eles passavam para as pessoas. Muitos esconderam livros, muitos guardaram livros para uma época melhor. Havia uma sala na Espanha, numa das bibliotecas da cidade de Oviedo, que era chamada de O Inferno, que isso foi uma criação dos bibliotecários franceses do século XIX, para guardar obras que eram consideradas perniciosas, pornográficas, mas que deveriam ser lidas um dia por alguém. Então foram guardadas. E essa sala, nessa biblioteca, os livros não foram queimados. Lógico que muitos foram destruídos. Mas aí você começa a ver essa ação desses personagens reais, desses crispinos que estão aqui, que atuaram e esconderam livros e tentaram preservar a memória para que a gente pudesse ter o acesso hoje nisso. Isso é muito legal. Tem, só para encerrar, gente, uma história do Mangel, do Albert Mangel, em que ele diz que eles iam na biblioteca do colégio dele e que a bibliotecária ou bibliotecária, eu não lembro, não sabia os livros que eles pegavam. Eu comecei a rir sozinha. Eu falei, lógico que ela sabia. Óbvio. Só que ela deixou lá de propósito, porque assim eles pegavam, achavam que estavam pegando escondido, liam escondido, ficavam felizes da vida, e de uma forma ou de outra, ela combateu o poder estabelecido, porque aquilo estava lá para eles consultarem. Então a reflexão que eu deixo é, qual é a nossa relação com o poder? Nós temos consciência do poder que temos, plena do que somos, né? E aonde estamos nós nessa atuação da disseminação da leitura e da preservação da memória. Obrigada, uma boa noite para vocês, foi um prazer estar aqui.